expor onde Em quiser. tese, você poderia... Tem que ser atenção básica, atenção especializada. Ali ele mandou para a infraestrutura da secretaria. Então ele especificou que é para a secretaria usar em projetos de Aí infraestrutura. vai fazer o projeto. Isso, aí qual é esse projeto, aonde será executado, esse dinheiro veio, não veio, foi processado, como está, se foi executado, aonde foi essa obra, o que, que aconteceu, quanto custou, quando foi e tal, não sei o quê. Que é o que a gente vai precisar Para poder responder. perguntar para a secretaria. Aí tem esse outro que é do deputado estadual Mas Jorge do chegou aqui Carmo. via a Casa Civil, é isso? Chegou aqui, Porque você leu aí que a Casa Civil respondeu. a Casa Civil mandou para a secretaria tramitou internamente, mandou lá para o CFO, que é a Coordenadoria de Finanças e Orçamento, e essa, seguindo a instrução normativa do Tribunal de Contas, está dando ciência ao Conselho, porque a gente precisa saber que tem emendas Deu dinheiro aqui. Isso, mas aí Qual vereador? Qual deputado? a primeira é do vereador Alessandro Guedes, que é do PT. Esse segundo é do deputado estadual também do PT, Jorge do Carmo, que está mandando aqui... Isso que a gente precisava ter entendido 200 aí, mil. viu, André? Então a gente vai É. perguntar. Porque o Alencar ele recebeu 4 milhões e dividiu, deu uma parte para 200 para o Jorge do Carmo e 200 para o Alessandro Guedes. Entendeu? A gente precisa entender esses outros 3.600, se ficou na mão do Alencar ou se ele vai dividir, ou se dividiu com mais parlamentar isso. Vamos perguntar para eles, olha, referente ao ofício número tal do vereador Alessandro Guedes, processo C babá, tem o processo C folha número babá, em que o CFO dá ciência ao Conselho, a Comissão de Orçamento e Finanças, de acordo com as suas atribuições, solicita que nos responda as seguintes perguntas. Aí, anota as perguntas, Fátima. As seguintes perguntas. Que isso acho que é um caminhamento para os três, porque dá na mesma. Que a gente vai fazer um ofício só para os três, vamos dividir, faz lá o enunciado bonitinho, a pergunta é a mesma para os três ofícios, e aí você vai me responder de acordo com a especificidade de cada ofício que vai circular aí. Tá? Primeira pergunta. Aí eu vou dizer a pergunta, vocês vão dizer se é isso, se não é, se melhora a pergunta, se não melhora. Tá? As emendas foram processadas e pagas? O Roberto Kassab já disse que, Chegou. não é que chegou, que para ele estava tudo certo e ia pagar a emenda do deputado. Que precisava da anuência da secretaria se queria receber ou não. Porque a secretaria pode dizer, não quero seu dinheiro. Sim, como já disse, né? Várias vezes, né? Disse para a deputada federal Tabata Amaral, recusou 2,5 milhões de reais para reformar um CAPES e o CAPES está caindo. E 7 milhões da Hillary, né? Mudou. Aí, beleza. Foi processado e pago? Ok. Referente a emenda destinada pelo vereador Alessandro Guedes, como foi utilizado esses recursos? Como e onde foram executados esses recursos? As emendas são do deputado Carmo. O que o deputado fez foi assim, Alessandro, você vai lá e fala para todo mundo que você vai mandar dinheiro lá, tá bom? Tá bom. Aí eu pago para você mandar para lá. Beleza? Beleza. Mas quem destinou a emenda foi o Alencar. Não, foi O Alencar foi assim, André. O Alencar recebeu 4 milhões, ele destinou 200 mil para o Jorge do Carmo, que é estadual, e destinou mais 200 mil para o Alessandro Guedes, que é vereador. Entendeu? Um é vereador e o outro é deputado estadual. E o Alencar é federal. Deputado federal. Tá vendo aqui, federal. Entendeu? Ele aqui está dizendo que tem 4 milhões. Isso. Aí o que ele fez? Ele deu 200 mil para o Alessandro Guedes, que é vereador, e 200 mil para o Jorge do Carmo, que é deputado estadual. Entendeu? É isso que eu quero entender. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Vamos alinhar aqui, tá? Seu Paulo, porque assim, para mim pouco importa se foi o deputado A que mandou para o vereador B ou o vereador C.
A questão é, nós somos notificados a respeito de emenda parlamentar, certo? 440 mil, 4 milhões e 400 mil reais. 4 milhões em uma emenda, 200 mil em outra, 200 mil em outra. São 3 emendas. Seu Paulo, são Não, 3 é emendas. uma emenda de 4 milhões E distribuiu por outro aqui. que ele distribuiu. Não, mas não importa para que ele distribuiu. Não, isso, não. ó. Mas então, você está falando em 4 milhões e 400 mil, não é 4 e 400, é 4 milhões. Desses 4 milhões, eu entendi assim, que 200 mil foi para o Jorge do Carmo e 200 mil foi para o Alessandro Guedes. Quer dizer, o Alencar, eu não sei se ele destinou os 4 milhões ou se ele destinou Não, só presta 400 atenção. mil. Código da indicação 39050004, Unidade Orçamentária, Ministério da Economia. Funcional programática, que é o subtítulo que ele escreveu lá, transferências especiais. GND 4, valor 4 milhões. E aí distribui dele. Não, a emenda é de 4 milhões. Como foi distribuído, isso é uma outra, a emenda é de 4 milhões. Beleza. Então aqui ele indicou na emenda 4 milhões. Certo? Tá aqui, ó, o vereador Alessandro Guedes, para contribuir com o desenvolvimento de São Paulo, atendendo à solicitação apresentada para a utilização dos recursos em emendas em ações de infraestrutura na Secretaria Municipal de Saúde, no valor da emenda destinada de 4 milhões de reais, conforme os dados necessários segue no documento oficial em anexo, agradecemos antecipadamente aqui ao Conselho Municipal. O núcleo está nos dando ciência, de que, é o que eu estou entendendo, dos 4 milhões, 469.692,91 foram utilizados para aquisição de equipamentos hospitalares. Sim. Então está sobrando 3.600. Então, é isso que a gente tem que perguntar. Dos 4 milhões destinados pelo deputado Alencar, ponto. Para onde foi esse dinheiro? Com que se utilizou-se esses recursos? Aí está dizendo 463, a gente sabe para onde, porque está Não determinando. sabe nem para onde, porque ele só diz que é para aquisição de equipamentos hospitalares. Não diz Então, aonde. nesse- Presta de novo aqui para mim, ó. Você tem a emenda Tá com ele. Você tem a emenda do Alencar de 4 milhões. Ponto, a gente tem que entender. Da emenda de 4 milhões do Alencar, conforme o ofício número 25 da Câmara dos Deputados e o ofício número 25 do vereador Alessandro Guedes, em resposta ao processo SEI, que está aqui em algum lugar, aqui ó, 6018-2024, 00832651, a Comissão de Orçamento e Finanças solicita. Vamos tratar individualmente então. Referente, processo SEI, vou te falar o número. 6018, ponto, 2024, barra, 0083265, dígito 1. A Comissão de Orçamento e Finanças solicita a gestão parlamentar. Parlamentar, isso. É a gestão E- parlamentar é o Ivan Cássio. e participativa. Que detalhe as ações. Peraí, Depois você tira uma foto e me manda, tá? que Detalhe as ações as ações executadas por SMS com o recurso destinado pelo deputado Alencar Santana através da emenda parlamentar, referência ao ofício
Espera aí. De emenda parlamentar. Parlamentar. Referência ofício 25/24. Isso, referente ofício 25. 25/24, tracinho CD, barra GDA SB. Só vamos colocar, só coloco barra, porque aí eu já sei quando eu for digitar, tá? É o 013, barra, né? Depois da barra 013, 74258. 013 74258. André, nós não temos secretário aqui? Hã? Coitado, né? Nós não temos secretário para fazer isso? Secretário do quê? Não, para anotações. Então, a gente pode, pelo regimento do conselho, o secretário eleito entre os membros do conselho. Você quer ser nossa secretária? Não. Eu tô Então só vamos deixar perguntando. ela. Não, acho que ela quis dizer, cadê o Júlio? Não, porque É isso? na verdade Não, não é... Quem acompanha. Não nessa comissão. Nessa comissão nós seguimos o regimento. O regimento diz que é assim, o que o Flávio faz, o Flávio registra as nossas reuniões, tudo gravadinho ali. Depois ele sobe lá num link, todo mundo recebe o link lá. A gente vê nossa reunião gravada. Isso significa que nada do que a gente discute, eu vou chegar lá fora e falar que é diferente, para de mentir que não foi isso que nós tratamos lá. E tudo que sai dali da gravação, que eu tinha pactuado que seria só uma memória, só dos encaminhamentos, não é. Porque o que o Flávio tem feito é trazido na íntegra a fala de todos nós. Não, então, Tá? Aí esses encaminhamentinhos, que é coisa simples aqui... de fazer, aí quem não, vai fazer aí é você? é assim. Eu só queria saber. Quem? Você Não tô, sabe o que é? É porque assim, quando acabar a nossa reunião, eu não gosto de deixar nada para depois. Acabou, eu vou tirar uma foto aqui, eu já faço o ofício, ele já imprime, eu já assino e ele já sobe no processo. Pronto, acabou, morreu Maria Preá. Aí é só a próxima reunião que a gente vai discutir lá. Porque às vezes a gente vai deixando, vai papapá. Eu gosto de ir, a gente fez aqui, eu já faço. Pau no gato a gente acabou, já era, não fica com esse... Porque eu vejo umas comissões por aí que a gente vai esperar não sei quem, de não sei da onde, que não sei quando, que é pau no gato. E o encaminhamento é simples. Aí aqui vai ser a mesma coisa, né? Aí colocou referente o processo C bababá, solicitamos a gentileza de nos informar se a emenda foi executada. E onde, né? Não, aqui é nos TOT de Setúbal, né? Essa é dos TOT de Setúbal. Para custeio. Tá vendo, né? Então, ele mandou para custeio, não mandou para investimento. Solicitamos a gentileza de nos informar Se a emenda foi executada. Tá? Porque ali não tem o que dizer. Porque aqui, ó, tá claro. Custeio. Então isso significa que ele usou esse dinheiro para pagar funcionário, folha de pagamento. Não fez outra coisa senão isso. Medicamento, não pode? Não. Reformou o hospital. Pode. Não, custeia insumos. Depende. O RH também. Não, RH, basicamente RH. Se foi quem? executada. Se foi executada e de que forma? Nos especifique Ele usou para pintar o hospital. para qual fim? Para qual fim? Tá bom? Qual a finalidade, né? Porque o próprio conselho lá do hospital não sabe dessa verba. Aí o vereador é ruim pra caralho, né? Porque se sou eu, tava lá na porta do hospital falando pra todo mundo, aqui ó, eu mandei 100 mil reais pra cá, vamos acompanhar junto, fui eu! Flávio. Essa aqui repete a de cima. Isso, tá Repete, bom? né? Isso. Ô André, vamos tirar uma dúvida aqui. Ele nesse processo todo, ele enumera o QNES aqui. Será que no próprio QNES não está dizendo aonde ele utilizou essa verba? Mas o QNES, eu falo, o QNES é o estabelecimento. Tá, só para O QNES é o... Código Nacional de Estabelecimento de Saúde. Isso. Então quando ele coloca Exato. o QNES, é o QNES do Tite É Setúbal. do Tite Setúbal.
Eu acho que sim, né? É, E é os Menos dois, que ele né? tem um outro serviço lá dentro. É o mesmo que nesse para os dois? Aí já é Eu uma acho que coisa sim, porque o Porque Kinésia o tinha que ser hospital é o mesmo. É o Não. mesmo. Não tem. E outro tipo, Tá que nem, vendo? por exemplo, dentro do hospital de Setúbal, você ter não duas tem, coisas. você não tem outra coisa. Mas Pode o ter um Setúbal- serviço de radiologia, por exemplo. Mas ele está dentro do Kinés, né? Porque ali é um serviço, ele é da direta. Ele. Direto. Então ele é da direta. Então você pode ter radiologia lá dentro, mas ele está dentro do Kinés, daquela unidade ofertando radiologia dentro do hospital. Que tem que ter radiologia, né? Porque já está preconizado dentro do hospital municipal, né? A radiologia. Né? Tá? Então saberemos na próxima reunião, ou aquele que é curioso igual eu, vai acessar o número do processo 6 desta comissão, que está onde? Está lá fixado no nosso grupo. Quando você entra lá no grupo da COFIN, você clica lá no grupo, a primeira coisa que você vê lá em cima é o número de processo SEI, não é? Aquele processo SEI é onde tramita todas as nossas discussões. Tudo que a gente fala aqui, as atas, memória, a resposta das áreas, é uma zona generalizada esse processo SEI. Porque um vai respondendo, outro vai respondendo, mas eu É um grupo penso... de WhatsApp, na verdade. É um grupo de WhatsApp lá nesse processo SEI. Mas Aonde, aqui, ó. Porra, tá na sua cara, bicho. Tá cega mesmo, cego sou eu. É uma forma que a gente pensou de fazer com que as informações dessa comissão fossem transparentes. Porque amanhã eu passo, quando eu passar, o outro tem condições de dizer, eu sei aonde exatamente está tudo parado, aonde as coisas foram. E aí, Não me- sei. Ou, não, se disser não sei, aí sumiu com o CI. não, pode até dizer que não sabe, porque chegou agora, né? Mas quem já está aqui e for continuar, vai dizer, não, você não sabe, mas eu vou te dizer, tá aqui. O tablet, mas aí o tablet é o Paulo Berinello, quem vai ter que fazer o papel dele como coordenador para requerer lá. Ó, aí eu queria trazer uma outra questão, que é, na verdade, uma solicitação da Flávia, que foi conselheira nossa aqui, Flávia Anunciação, Gabriel, obrigado. que está lá no Sindicep. A gente conversando esses dias, ela disse assim para mim, falou, pô André, vai ter agora com o dinheiro do BID alguns contratos, algumas coisas com PPP, não sei o que, para a reforma de 12 hospitais municipais. E a gente precisava acompanhar isso. E eu disse para ela, falei, poxa Flávia, acho que é legal, acho que dá para a Comissão de Orçamento e Finanças aqui, a gente pedir lá para a área responsável pelo BID, nos mandar qual é o cronograma, qual é esse investimento, quais são os hospitais que vão receber a contrapartida, não sei o que, para a gente ter inicialmente um panorama financeiro. Tem esse panorama de quanto vai custar essas reformas nos hospitais. Eu pensei da gente, a partir daí, dialogar com os conselhos de supervisão, aqueles que têm comissão de obra e aqueles que não têm, constituir uma comissão de obra, junto com os conselhos dos hospitais, para que a gente olhe a execução financeira do ponto de vista da efetividade desse recurso. Né? Então veja, um exemplo, eu estou só conjecturando, não sei se é isso, não faço a menor ideia, que a gente não tem aqui. Mas digamos que o TID Setúbal receba lá 5 milhões para adequação do prédio. 5 milhões a gente sabe que não é dinheiro. Para a estrutura pública, 5 milhões é dinheiro de pinga. Para nós é muito dinheiro, né? Mas Incontável. mas para a estrutura ali, 5 milhões de se reformar um prédio de não sei quantos andares, não sei o que, é pouco dinheiro. Mas a gente precisa compreender se esse recurso, se ele saiu, se ele chegou, qual foi a empresa que foi contratada, quanto que se pagou. E aí, conselho, eu preciso que você me diga, o dinheiro está sendo bem aplicado aí? Que é aquilo que a gente se comprometeu na nossa primeira reunião. Lembra? Que a gente ia olhar o orçamento, mas de uma forma... acompanhar o orçamento. Mas de uma forma da efetividade daquele gasto. Não gastei
10 bi com atenção básica e tá bom. E aí, tá, mas gastou 10 bi, e aí? E aí que os nossos... Efetividade que você está falando é qualidade do Qualidade, efetividade, que resultou em... Execução mesmo. Acho que Isso. ele está querendo dizer execução mesmo. Isso aí é outro campo, da efetividade, da qualidade. Não, mas nesse... Construir o ar-condicionado que estava lá. Mas mais do que construir o ar-condicionado, ele está funcionando a contento dentro do que deveria? Isso. Sim. Então, pô, o dinheiro foi bem aplicado. Porque o que a gente vê às vezes é assim, pô, fez uma reforma, dá 3 dias chuva, vendo na Aí televisão. você tem que atrelar, Dá- você tem recurso. Na nossa região lá, a seguridade seguridade Mas- só acompanhando. Isso. Mas aí também, por exemplo, ó, a gente viu na televisão bastante, uma UBS que tinha acabado de ser reformada no BID, choveu, o teto caiu. Isso. Você gastou um dinheiro Isso ali, acontece muito. né? Agora, se você gastou um dinheiro ali e o teto caiu, então ali eu não preciso ter um dinheiro para uma adequação. Ali, Tá na garantia daquele produto. Então, o que a gente compreende é que, pô, aquele recurso não teve uma efetividade do ponto de vista André, de que a execução foi André, boa. Acontece muito isso. Eu participei de comissão de obra, né? E a gente acompanhava tudo. A gente vai lá, olha, a gente acha que tá bom, né? E aí quando vê uma chuva para valer, é aí que você vai ver o que acontece. Então tem muito isso também, né? E por isso que tem a garantia da obra, né? Porque tem muita coisa que você não consegue. Assim, Prevê. você consegue ver se tem uma finca na parede, você consegue ver. Né? Se está faltando piso, o piso está trincado. Agora tem coisas assim que aparecem depois. Sim. Né? Nós já conversamos, né, André, sobre isso. É fundamental que essa comissão aqui acompanhe esse tipo de coisa, é fundamental. Tá? Nós já chegamos a pegar aqui uma grana violenta e recuperar. Mas o que eu tenho a dizer a esse respeito dessas reformas do BID? Aí existe um objetivo, e está bem claro esse objetivo. Eu já disse para alguns e vou tornar a dizer. O objetivo da Secretaria é terceirizar os hospitais municipais, tá? Através de PPP, né? Parcerias pública-privada. E quem está nessa, assim, caindo de boca mesmo nessa parceria é o BID, através, inclusive, do Tacano, né? Tacano que deve coordenar todo esse processo, né? A Marilande está saindo daqui, está indo para a fundação, né? E o Tacano vai assumir esse BO aí. E nós, se a gente não ficar em cima disso, vai fugir do controle. Isso sem sombra de dúvida, né? Então é fundamental que essa comissão... Mas eu penso também, eu estava conversando mais cedo, seu Paulo. Mais cedo eu estava falando isso, a gente estava conversando, e acho que aí é o nosso papel aqui também, porque veja só, com esse empréstimo do BID, foi 100 milhões de dólares, mais 100 milhões de contrapartida, a gente está falando de R$1 bilhão aproximadamente, né? Que foi injetado na construção de unidades. Agora, Reforma também, né? Principalmente reforma. isso, e reforma. Reforma, ampliação e algumas construções. A gente tem, acho que foram entregues 16 UPAs, mais algumas unidades já estavam previstas, outras coisas e tal. Tem muito de UPA que não foi dinheiro do BID, né? Fez PPP. Não, mas Já tem entrou no bastante. PP, não entrou? Já entrou no PP, não, opa, não entrou. Então, Teve uma parte que ficou como de contrapartida da Isso. prefeitura. Que Porque tinha uma parte que é era o do BID, investimento e outra... 100 milhões de dólares do BID e 100 milhões de dólares da prefeitura. 500 milhões de reais do BID e 500 milhões da prefeitura. Então, você injetou nessa coisa. Agora, o orçamento ele é o mesmo. O que a gente percebe é que mesmo que de 10 anos para cá, a gente saiu de 15 bilhões para 22 bilhões de reais, tivemos um acréscimo de 10 bilhões de reais ao longo desses últimos 10 anos. A gente cresce o gasto. Eu não gosto de gasto porque você não gasta com saúde, você investe em saúde. Aí você tem gasto mesmo, você tem dinheiro, você desperdício que você vê ali, você nitidamente fala, aqui você não está investindo, você está jogando fora.
Mas vocês podem reparar, depois eu vou trazer esse comparativo que eu fiz e vou trazer para a gente olhar. A gente cresce 1 bi no ano. Só que a gente já está quase 36% do orçamento da prefeitura, a saúde. Vai chegar um momento em que a própria Secretaria da Fazenda vai dizer, pô, peraí, calma aí, não dá mais, porque eu preciso gastar mais com asfalto, né? Ou com outras coisas. Não, moradia não gasta, né? Nem com moradia, nem com meio ambiente, a Prefeitura de São Paulo não gasta com isso. Gasta com outra coisa. Agora, vai chegar um momento que eles vão dizer, vamos precisar parar. E aí se a gente para, e aí vamos reduzir, como é que a gente fica? A gente tá num processo de crescimento exponencial na quantidade de serviços que não vai acompanhar esse crescimento da necessidade para custeio desse serviço. Uma coisa é construir, outra coisa é você ter aquele gasto, não é gasto. Sim. É um Com investimento, que você tem né? que fazer Na todo mês. atenção Todo básica, mês, atenção já primária. Aí Todo sim, mês. Não é Só isso? lembrando que a gente tem mais gente no SUS também, né? As pessoas perderam esses convênios. É então, mais no isso. SUS. Ampliou Mas bastante. essa correlação sempre. Agora, aí a gente também tem essa aí, a gente precisa compreender que a gente tem uma pegada agora, mais ou menos, de que... E aí, cada um se cada qual. Eu tenho um aspecto político aqui, cada um que esteja onde achar melhor. Se a gente conseguir se respeitar, ótimo. Se a gente não conseguir se respeitar, vai pra lá que eu vou pra cá. Mas você tem um movimento agora de que o imposto está caro, as coisas estão caras, o empresário está se lascando, não paga o imposto. Então a gente vê uma grande redução de pagamento de IPTU, de ICSS, desses impostos que são municipais. A tendência por mais que a gente teve uma arrecadação significativa, a tendência é você diminuir a arrecadação. Diminuindo a arrecadação, aquilo que era para o investimento em saúde, você já não vai conseguir, porque a gente já está, acho que, se eu não estiver enganado, posso estar enganado, mas acho que a gente está em 35% do orçamento da cidade. É muito dinheiro. E isso nem o primeiro quadrimestre foi ainda. Não, e o que a gente tem, veja, na execução, a gente tem executado no primeiro quadrimestre a rodo. No segundo quadrimestre, quando você chega no último quadrimestre, Não tem nada. você quase não tem, você tem aquilo ali que é o do custeio, e ainda assim a gente teve uma dificuldade um tempo atrás que gerou uma multa para todas as organizações sociais, porque elas atrasaram o pagamento do 13º e aquele do 13º, foi a segunda parcela do 13º. E isso gerou uma multa para as organizações sociais, porque ela é quem contrata, gerou uma multa, e quem pagou a multa? O SUS pagou a multa do atraso do repasse da secretaria para o pagamento do 13º, que eu acho que que a COFIN passada, mas tudo bem. Que a gente veio fazer essa discussão aqui, acho que o prejuízo foi de quase 50 milhões de reais em multa. É muito dinheiro. 50 milhões de reais é quase o que está custando a rede no mês no centro. Acho que custa 36 milhões de reais. Acho A que multa que vai vir agora do Bela Vista também vai ser monstruosa. Mas ali no Bela Vista teve uma questão... Ô Flávio, Mas tem pega multa. uma folha de papel. Rescisão de contrato. Não, mas a secretaria, a prefeitura liberou. Quando o prefeito mandou fechar o hospital, que ele disse, eu não quero mais saber desse hospital, e aí teve um problema que foi um problema político mesmo, né? Da vigilância sanitária ir lá com polícia de uma forma política. Sem o político. Mas o prefeito, o prefeito isso. achou dinheiro. Ele mandou fechar e ele achou dinheiro e disse, tá aqui o dinheiro, pode ir lá, manda todo mundo embora, o dinheiro tá aqui, pode pagar, acabou, se livra disso aí. Né? Então, não teve uma multa, nada, não vai gerar, porque o prefeito achou dinheiro em um lugar e pagou para mandar embora. Agora, o que a gente precisa, eu acho que aqui, que é o que a gente está tentando caminhar, né? É ir nesse passo, eu acho.
Não vai dar para a gente acompanhar 21 bilhão. É muito dinheiro para você acompanhar indo para tudo quanto é lugar. Agora, o que a gente pode, eu acho que aí a gente já conversou, né, seu Paulo, de fazer uma reunião de coordenação das comissões para que a gente consiga fazer uma integração do ponto de vista assim, ok, beleza. Foram 10 bilhões para atenção básica, que é a média, agora vai ser 14 bilhões para atenção básica, dentro dos contratos de gestão. Então, os contratos de gestão vão consumir 14, 15 bilhões dos 23 bilhões, uma outra parte é a estrutura da própria secretaria e o HSP, o HSP. Ok. Então, o que a gente precisa saber efetivamente? Tá, colocamos 15 bilhões em atenção básica. Nos territórios onde é a estratégia da saúde da família, há quantos anos você tem a mesma quantidade de famílias cadastradas naquele território? X. Se cresceu em unidades? Sim. Se cresceu em equipes de estratégia da saúde da família? Sim. Mas qual foi o resultado objetivo para a população daquele território? Porque aí, se a gente conseguir casar isso... Você acha que é muito cadastrado que é o indicador? Não, é um indicador, né? Porque quando você tem um dos indicadores que estão lá no Plano Municipal de Saúde, que é o que a Secretaria busca, é o quê? É a estratégia da saúde da família em 75% de cobertura. No território. No território. Não, na cidade. Então, mas Não, para na cidade 75%, você tem que ter nos territórios. aí você precisa, cada território precisa entregar, dependendo do território, 285%. Ou porque às vezes ele não alcançou uma meta que ele tem. Porque quando você pega os 75% da cidade, ele é o todo. Agora, você tem territórios que ele vem trabalhando e cresce exponencialmente mais do que o outro. Aí quando eu pego aquele que está mais ou menos, aquele que está bom, aquele que está ótimo e aquele que está ruim, coloco o dado tudo junto, pô, parece que está legal. Mas o meu território está horrível. Certo? Então, mas a gente investiu recurso ali, a gente ampliou a equipe, construiu uma unidade, tem mais não sei o quê, tem mais... Por que Ainda está ruim. está ruim? Porque do ponto de vista de investimento, foi se feito. Agora, do ponto de vista da entrega, da assistência, do alcance, aí é o custo versus a efetividade. Que é uma avaliação que a gente precisa fazer. Entende? Custo-benefício. O custo-benefício. Mas é que para o pessoal que faz aí tem uma disciplina que chama Economia em Saúde, que eles falam custo versus efetividade. Mas é dessa disciplina de Economia em Saúde. Porque eu acho que, por exemplo, na Oeste, né, a gente tem na região da Lapa Pinheiros pouca estratégia. Mas além de ter pouca estratégia, a gente não consegue chegar em 75% da população do território. Porque assim, a maioria, uma grande parte, eles não são SUS dependentes e não querem ser, entendeu? Então é difícil. Então assim, eu acho que comparar o Oeste com o outro, isso não quer dizer que o trabalho na Lapa Pinheiros é ruim, entendeu? Acho que tem outros indicadores, né? Não, mas esse é só o que a gente pode avaliar que tem que ver o tradicional. Mas esse foi só um exemplo que eu dei. Porque aí não sei se vocês chegaram a ver um parecer que eu fiz sobre um documento da Comissão Interintra, da Comissão de Políticas de Saúde, mas é uma outra disciplina que tem crescido muito na academia, é a epidemiologia gerencial, que é o que a gente deve. A cidade, ela tem especificidades diferentes. Na Lapa, e ali naquela sua região da Oeste, cada bairro, cada distrito dentro do bairro tem uma especificidade diferente. Mas a gente trata a saúde da cidade de São Paulo como se ela fosse uma coisa só. Saca, eu já falei isso, né, mãe? Saca tem especificidade diferente de Santo Amaro, mas os serviços são iguais, a oferta é a mesma coisa, é tudo parecido. Aí
Por exemplo, um estudo que eu fiz que posso compartilhar com vocês depois, sobre exames diagnósticos por imagens na cidade de São Paulo. Sabe que Saca é onde se tem mais solicitação de endoscopia? Por quê? De endoscopia. Por quê? Por quê? Não, tem de... Porque não é referência? Nós somos somos. Não é porque vocês são, não é execução. Sabe o que é? É porque tem o Onde outro território? serviço de cirurgia bariátrica. Só o HD Cidade Ademar é campeão em pedir, porque tem... Esse serviço. Não, mas quando você olha a Então, foi solicitação, feito esse estudo. as Essa UBSs, é referência mesmo. todas as UBSs solicitam endoscopia. Todas. É a região que mais solicita endoscopia. Será que todo mundo que fez endoscopia, ou que vai fazer, é por uma questão necessidade. É desse familiar? território? É desse território? Ou será que você não tem uma complicação do trato intestinal, aparelho A própria digestivo? alimentação. Por causa do saneamento, da alimentação na região, não sei o quê? Isso precisava, a gente precisava ser info O que aqui. vem de outro território para É. fazer? Não, mas então, cada território tem uma especificidade. Ó, mas eu tô falando de Não, Saca mas só porque mas eu sei que Saca é bom. E dentro da própria Saca é bom, galera, a região, supervisora lá, Saca é bom. viu, Anselmo? Dentro da, Santo Ah, Amaro, Cidade Ademar. dentro da própria região, É É separado. muito diferente a região de Santo Amaro da região de Cidade Ademar. E o que você falou em distritos, né? Campo Belo é muito diferente. E tá lá nesse lugar. de Santo Campo Amaro. Grande. Então, assim, uma única região, uma única supervisão tem muitas É muito realidades. complicado aqui. então é o que eu ia dizer, dentro da própria região existe as especificidades de cada supervisão, por exemplo, o Oeste, né, tem regiões que não quer o SUS de jeito nenhum, tem outras que, sabe, adoram uma estratégia da saúde da família e precisa, você pega a Pirituba, ué, tá dentro da Oeste, né, e é completamente diferente da Não, tá na Lapa, norte. da Lapa, não, Pirituba tá lá na Pirituba. norte, tá? Norte. Tá na divisão da... Perus. Ela é oeste, Perus é norte. mas na Perus é divisão norte. da Secretaria é norte. É diferente de Santana. da cidade também. Então, por isso os distritos, né, tem suas especificidades dentro de uma própria A gente tem região. um OBS lá, que é o Parque da Lapa. É uma OBS muito interessante, porque ele tem pacientes, né, de um padrão social bem alto e atende também o SEASA, os moradores de rua, aquela parte. Tem duas favelas também bem grandes lá perto, que eles atendem lá perto de Do Aguaré. lado do SEASA. Então, assim, Do lado de trás, aquilo é uma coisa, um caldeirão, perigo uma aquela mistura. favela, viu? É Aquela muito favela é um incrível. É perigo. difícil administrar essa unidade. Sim. Porque, assim, é uma população muito diferente uma da outra. Nós temos uma unidade que é a UBS Jardim Aeroporto, até que ficou... Eu conheço lá, porque eu fiz entre os Meninópolis. Então ficou muito tempo, né, para no imóvel improvisado, porque o metrô desapropriou a unidade, né? E aí com o recurso do BID, né, que foi um recurso assim fantástico para a região, né? A unidade ficou no térreo de um condomínio, né? Então é uma unidade muito boa e tem. É uma unidade tradicional, com estratégia e ainda tem as equipes de consultório na rua. Então, assim, existe uma complexidade nisso. Nós ali temos a região da água espraiada, né, que está agora né, com toda essa questão da população lá de uso de drogas, né? Então, é uma unidade que funciona muito bem. E é a única unidade no distrito de Campo Belo. E que tem uma população de... Olha, a coisa mais difícil que tem hoje é você ser gerente de UBS. É uma complexidade, assim, como não era há um tempo atrás. Hoje é uma coisa muito complexa. Eu tiro o chapéu para esse pessoal que é gerente do UBS, administrar essas UBS, né? E com Mas estão ganhando bem, né?
52. Não, Lembra disso, André? Aí a Gerente administrativo, Da UF. gerente das OS, tava uma briga na época, Não, ele estava sim. ganhando 52 e o outro Os estava caras ganhando ganham. 25. Você tem, por exemplo, o presidente do Sejan, o CEO do Sejan, que ele sofreu um acidente, caiu, bateu a cabeça e ele tá afastado. Poderia também demitir o cara, porque precisa agora de uma assistência, porque ele não tá bem. Mas ganha 80 pau no Sejan. O presidente da SPDM tá ganhando Aí depois fala 75 que é pau. organização social. Aí não você fim tem lucrativo. até só quem não recebe na PS Santa Marcelina é a irmã Rosane, porque o estatuto o estatuto da PS Santa Marcelina não permite que a diretora-presidente seja remunerada. Todas as demais diretoras da PS, as irmãs, são remuneradas. Só ela que não pode. O estatuto não permite. Isso veio. 20 mil para fazer o trabalho que o gerente faz é válido. Mas me aponta hoje, dentro da estrutura de uma coordenadoria regional de saúde, tirando o coordenador regional, dentro da estrutura, e tirando o médico, porque o médico vai acumulando, quando vê, o cara está recebendo, está ganhando mais do que o prefeito. A jornada permite. Permite, então você pode. Agora, aqueles que... Estou dizendo a realidade. Isso, aqueles que estão ali operacionalizando, fiscalizando, indo para cima todo dia para fazer acontecer, aponta para mim um na coordenadoria que ganha 19 pau, na supervisão. Na direta, nenhum. Direto ninguém. Ninguém. E agora eu vou falar uma coisa Vai para fazer você. um belo O trabalho serviço, do não vai. gerente, o O trabalho do colega gerente na da unidade UF. é importante? Eu acho que sim. Só muda Agora, a modalidade trabalhista. Isso. Agora, o papel do servidor que está na supervisão técnica de saúde é tão importante quanto. Sim. É, você viu que Assim, ó, Vai indo, a coisa vai indo. hoje você tem, quando você olha os dados de produção, porque assim, uma coisa é quando você está lá embaixo na supervisão, na coordenadoria, certo? Que você está ali, você está operacionalizando. É o que eu digo dos conselhos. O conselho gestor lá na unidade, ele não sabe 5% do que a gente sabe aqui de estrutura de saúde, bicho. Porque o cara está aqui embaixo, ó, operacionalizando. Na supervisão é a mesma coisa. Por exemplo, a supervisão tem acesso aos dados de produção, que é a supervisão quem valida. Né? O que se produziu, elas vão lá, insere, se confere, bababá. Eu tenho um hábito de conferir sempre a produção do relatório extraído do WebSAS e entro lá na produção do Ministério da Saúde e vejo se ele Se bate. se bate. Você subiu, Mas você vê que a produção da enfermagem é 10 vezes maior do que produção de médico. Porque quem faz o SUS na cidade de São Paulo, no Brasil, é a equipe de enfermagem na UBS. É a enfermagem que faz o SUS. E faz tudo. Tem enfermeira aí que... Eu tenho uma prima que ela trabalha lá em Sacra. Na cidade de Ademar. E a Thaís. Mas não vou falar qual é a UBS, vai ter que ficar procurando. Quando saíste aí? Ó, sem brincadeira, ela falou assim pra mim esses dias. André, a médica veio perguntar pra mim qual era o procedimento que tinha que fazer com o paciente. Mas isso é verdadeiro, porque a formação está muito ruim, André. Isso é verdadeiro. Mas Tanto aí- para enfermagem jovem, como Né? para médico, como para dentista. Né? como- Mas Porque o essa, médico não aí essa para, médica né? tá lá. Essa Sim, médica tá lá. contrato. Os médicos Aí, não param. tá lá no INTS. Mas Lá na é Sul. interessante. Aí a SF paga melhor do Começa que a falar de INTS. BID, vai pra lá. Na hora, por R$500 a muda mais. para outra, agora Ele você fala vai. de outra. Então, eu acho que A assim, ó. SPDM paga mais, tá? Vai tudo pra É, mas a Einstein, SPDM... o Einstein que paga mas mais. O Einstein que paga mais. o Einstein é um muquirana. Mas ele... Muquira, paga judeu, mal. é judeu, Mas o você Einstein quer o paga quê? mal até para quem trabalha no É judeu, hospital é Albert judeu. Einstein, na estrutura. Mas O ele... médico... Quem é bom vai ficar ganhando menos. mesmo. Tem muito médico se formando, tem uma mão de obra farta, né? E o que acontece? Tem toda essa questão de oferta salarial. Nesse período tem um monte de recém-formados esperando passar Sem em residência residência, esperando passar. Tem gente E que tem assim, residência no e serviço. tem a vaga em aberto, então eles assumem. Generalista E não tem residência é no uma serviço.
difícil. situação muito difícil. Na nossa região, né, que nós fizemos a discussão lá do esquema, no meu grupo, né, foi muito boa a discussão e saiu a questão dos PJs também. Né? Mas aí, o que é um mal necessário? Nos HDs, nós temos PJ, porque é uma quantidade gigante de profissionais. Não é que o sistema pega ele não, Agora, porque ele quer 20 pau livre na conta dele, não quer pagar imposto. O que nós Quer precisamos ser PJ. nessa até conferência, né? Nós precisamos de empresas. O que a gente tem que ter uma regulamentação das empresas que fazem esse contrato, que tem que ter uma responsabilidade. Gente, trabalhos iguais, salários iguais. Por que o Einstein pode pegar isso e a SPDM aqui e a Então, outro? essa Tá discussão, tudo errado. mas vamos ouvir primeiro a nossa cooperativa de falar. Não, então, estava falando. E tem que existir uma regulamentação em cima dessas empresas de PJ. Porque assim, PJ falta não tem, uma infelizmente. pessoa no plantão, eles mandam qualquer um. É uma regra sim. Entendeu? Você tem hoje no mercado, não tem, você tem uma insuficiência de médico hoje, mesmo especializado, que não pagou o RQE para o CRM. O CRM está abrindo mão disso daí para ver se você consegue captar isso. Porque você paga mais Há caro, regras, né? paga mais caro. Há regras. E ele não quer pagar a taxa, é Não R$3.500. quer, não quer. Ele quer o dinheiro livre no No bolso bolso dele. dele, não quer pagar imposto. Ele não quer pagar imposto. Eu tinha proposto da gente solicitar à secretaria que nos mande também esse cronograma para reforma, adequação das unidades hospitalares, né? Quais são, quanto custará essas reformas, se já tem contrato, se não tem, como que tá. Pedir um detalhamento. Depois esse detalhamento, Fia. Ok. Depois a gente chamar esses conselhos locais e de hospitais para que nos auxiliem nessa fiscalização, compreendendo, obviamente, o que o companheiro trouxe, que reformou o teto com 38 graus todo dia, o dia inteiro, só vamos descobrir se vai vazar quando chover, né? E aí choveu, é óbvio que aí o conselho faz o quê? O conselho vai lá, fala com o fiscal da obra, fala com a supervisão, dialoga para ver o contrato, não sei o quê, para fazer a adequação dentro do contrato. Mas acho que inicialmente é para a gente também ir mostrando que, estamos olhando, estamos acompanhando. E eu acho que... Eu acho, Zé, que é importante a gente ver como que o fiscal da obra está acompanhando a obra. Porque isso eu acho que é uma coisa importante, porque assim, você precisa muito isso. O fiscal da obra, ele quase não ia nas obras. Isso é ruim. Entendeu? Isso que é ruim. E a gente vai lá fiscalizar uma coisa que não viu. E muitas vezes acontece até de ter que quebrar depois, porque não estava seguindo lá o que tinha que fazer. Depois que a gente percebia, e a comissão já falava, mas não era isso. Aí ia ter lá e ter que quebrar de novo, começar a fazer de novo. Então eu acho que é importante talvez acompanhar isso. Né? A atuação do A fiscal. frequência com que o fiscal de obra está acompanhando a obra. Que é o Olha, RT da isso obra. que você né? está falando é que é fundamental. o André, pera um servidor público André, incumbido pela ó, administração ele é pública de engenheiro. fiscalizar. olha só o que está acontecendo numa obra lá É fiscal de obra. lá na UBS do Boni 3. Né? Boni 3. Está acontecendo uma Mas também ampliação. tem aqui... Ô, André, dá licença Calma aí, um seu pouquinho. Paulo, só para Ô, mas eu tô calmo já faz tempo que eu tô calmo. Então aqui. calma, porque você Ó. vai ter um piripaque aí. Não, Paulo, peraí. pensa na rede. O fiscal também pode ser, eu já vi indicados às vezes, fiscal de contrato, tem o fiscal da obra, o fiscal de contrato também, que é um servidor público investido de autoridade pela coordenadoria para fiscalizar aquele contrato. Precisa dar o aceite na obra. E aí ele dá o aceite, né? Aí ele diz, olha, contrato. isso. E aí a gente precisa, só para finalizar o caminhamento, aí a gente precisa juntar todo mundo, Quais são os entender fiscais? não é de cada qual, obra? acho que qual é o fiscal, mas dizer para o conselho qual é a atribuição de cada uma dessas partes, independente de quem seja que vai executar naquele momento, e qual é o papel do conselho frente ao papel dos outros, da gente ir conseguindo e fazer, seu Paulo. Eu acredito assim, o tijolo mais caro é o que é pago pela prefeitura, de um modo geral, principalmente na saúde. O tijolo mais caro, tá?
Que dirá o resto das... E isso, essa comissão de obra, de fiscalização de obras, vamos fazer assim, começou lá em São Miguel, né? Mas ali na coordenadoria de São Miguel, na supervisão de São Miguel. E olha, foi feita uma comissão e como deu resultado, tá? E hoje está acontecendo uma obra lá na Boni 3, que é uma UBS especializada, lá no José Bonifácio. Começou de uma forma, né? E o conselho em cima, Tem o Gilberto lá que todo dia está lá, todo santo dia está lá. Ó, começou de uma forma, mudou-se já umas 3 ou 4 vezes, né? As salas, né, de consultório que estão construindo, né, do lado de fora. Tanto é que tem equipes fazendo trabalho lá na sede do movimento, estão fazendo atividades lá na sede do movimento. E ele fala, não é assim que está no desenho, não é assim que está no contrato, não é assim que está. E aí vem a pessoa para ver, então é fundamental o acompanhamento, né, do conselho gestor lá, né, para acompanhar essa obra. Mas nesse caso, o conselho gestor da UPA, né, recém-inaugurada a UPA Sacomã, faço parte do conselho gestor, a gente criou uma comissão de obra do conselho e a gente acompanhou a planta desde o começo. E se não tivesse o conselho participando ali ativo, eles tinham feito várias mudanças. Então a UPA que hoje foi inaugurada como uma UPA 3, chegou uma outra planta pra gente que ela ia ser uma UPA 1, que só ia lá pintar e reformar. E a gente já tinha todo o documento, a gente já tinha toda a planta. E o próprio BID não permite isso. E aí a gente foi cobrar para que não tivesse retrocesso daquilo que foi acordado junto. Isso. Tá? Porque foi feito um acordo com o conselho. Se a gente não acompanha, se o conselho não está lá na ponta, ele não acompanha, acontece muitas coisas. Que, tá programado isso, eles queriam fazer diminuição de leito, a gente não deixou. Então, assim, é muito importante o papel do conselho. Ó, aí, pra gente finalizar, com relação aos encaminhamentos que a gente já tinha feito antes, lá atrás. Então, isso a gente pacificamos esse encaminhamento, né? Dos que a gente fez lá atrás, que era sobre aqueles insumos que foram descartados. Já temos a resposta. Não temos resposta da área ainda. Já cobrei de novo a resposta. Com relação ao saldo bancário das organizações sociais, no dia 31/12/2023, que é para análise do RAG, a gente só quer saber qual era a parte que era pertinente a desconto de equipe mínima, tá? Porque você tem compromissos assumidos pela entidade que vão ser pagos no mês subsequente, que ela compra hoje, fatura para o mês que vem. Em dezembro você recebe um 12avos referente aos encargos já de janeiro. Então era essa a composição do saldo, mais o desconto de equipe mínima, que é o que reflete a maior parte do saldo, fica lá. E o que a gente precisa avançar, porque antes o desconto era feito em 3 meses, agora o desconto está sendo feito em... só Deus sabe quando, né? Diz que era para ser em 6 meses. Então, se eu não contratei um médico em janeiro, a entidade só vai ser descontada, não punida, mas só vai ter o desconto desse profissional que você, que antes era só médico, mas agora é todo mundo, em julho. Então ela fica operacionalizando esse recurso parado. O mercado parado. financeiro está aí para isso. Tudo bem que quando você olha, ela tem um rendimento, você tem um rendimento, mas tem uma lei federal que trata sobre rendimentos. Então, se às vezes ela faz um rendimento num lugar que rende mais, a sobra daquele rendimento ela não precisa transferir. Estabelece que é progressivo, de 6% indo para 4% agora, e ela tem que prestar conta. É despesa bancária. Né? Despesa bancária é proibido por lei. Mas agora, continuam fazendo. Né? Então, essas coisas, só essas coisas que a gente tem condições, assim, do que eu tenho na minha mente, do que vocês têm na mente, a gente vai trazendo, né? Quero dar uma ideia, mas... manda no WhatsApp, eu trago aqui em campo como se fosse minha ideia, né? Porque às vezes, né? Não pode falar. Não, é porque a gente colocou aquilo para trazer uma transparência para todo mundo, mas ao mesmo tempo pode ser que a gente se sinta constrangido com isso.
Então tem um WhatsApp, tem um canal, a gente se fala e a gente vai se comunicando. Porque o objetivo no final é melhorar o processo. É a gente garantir a eficiência da utilização do recurso público, é apontar se, pô, de repente não está muito legal, tem um vazamento ali, um desperdício, apontar o desperdício, aquilo ser corrigido e a gente ter condições de ter um SUS sustentável do ponto de vista do